Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Transforma Negócios. Se essa é a sua primeira vez aqui, muito prazer, eu sou o Bruno, esse é o Raul, nós somos sócios e estrategistas na Transforma. Nós existimos para facilitar estratégias, para que as pessoas e os negócios prosperem e juntos. Se você quiser saber mais sobre nós, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn. E se você quiser, tem muito episódio, muito conteúdo legal para você acompanhar no nosso YouTube e também no Spotify. E hoje, sem delongas, a gente está aqui para falar de estratégia, mas colocando uma lupa e falando especificamente sobre sucessão nos negócios. Boa, vamos lá, Raul? Bora! Tudo pronto? Vamos? Tudo é muita coisa. Mas tá pronto. Tudo tá sob pronto. controle, né? Não, ilusão, é. E quem está aqui com a gente hoje é a Juliana da Hoste, Barras e Hastes Roscadas. Ju, muito bem-vinda, muito bom ter você aqui, obrigado por aceitar o nosso convite e levar conteúdo para quem está assistindo a gente, falando de estratégia e sucessão nos negócios. Eu que estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, com o Bruno, com o Raul, para falar de um assunto tão pertinente, né? Pois Aqui na nossa cidade, a gente tem empresas centenárias, né? É. E algumas delas já passaram por várias sucessões e outras ainda vamos passar. Né? É verdade. E é um assunto importante. E a maioria quebra antes, né? Isso Ou é uma durante. pena, isso é uma pena. E é a realidade mesmo, né? Realidade. E é a realidade. Porque, em Aguenta tese, aí, ó. todo negócio ou vai vender ou vai fechar. Você sabe que eu tenho... Durante, você vai dessa- fazendo sucessão. Exato. Exato. Durante, A você primeira vai vez- A transformando. primeira vez que eu ouvi essa frase, eu pensei, Deus, não queira que eu tenha que ser a pessoa a executar essa frase. Exato. Aí depois eu falei, não, mas não precisa ser eu, né? Exato. Aí eu comecei a ficar mais tranquila. Ou se Exato. for, que eu venda, pelo menos. Né? É, É. Ou aquela música, né? Essa aí passou. Vai fazendo igual gestão é. axé. Eu acho que vai ser mais essa aí passou. Então Pode tá ser. bom. Mas antes de falar disso, a pergunta mais difícil do episódio. Quem é você? Essa é a pergunta difícil, né, cara? Pergunta básica. Fala de você, Ju. Quem é você, sua trajetória, por onde você passou, como é que você chegou nessa posição que você tem hoje, né? E depois a gente fala da empresa mesmo. Bom, sou Juliana Hoste, tenho 44 anos e estou na Hoste há 33 porque comecei a trabalhar muito jovem. Estudei administração de empresas, depois fiz pós-graduação em finanças e também mais uma em comércio exterior. Sou mãe da Isabela, que tem 22 anos e vai se formar no dia 10 de maio. Motivo de grande felicidade para mim e Daniel, que é meu marido e que estamos casados há 25 anos. Eu comecei na Hoste muito jovem, muito jovem. Nasceu atrás do torno, quase lá. Quase, né? Quase. A gente fala isso às vezes, né? Por isso que a gente, no começo, a gente falou assim, olha, eu não quero ser a pessoa... Porque tem aquelas pessoas que veem o negócio só com a questão do negócio. E, para mim, talvez por estar lá há tanto tempo, tem uma questão emocional gigantesca. Uma conexão Mistura mesmo, tudo, né? Mistura tudo, Mistura né? tudo. Mistura tudo. Então, para mim, é um desafio tanto. A gente fala assim, brincando, e sabe que se tiver uma boa oportunidade, a gente... Aliás, ó, se tiver uma boa oportunidade... Mas não seria um processo fácil, não. Para mim, não seria um processo fácil. Hoje, que papel você ocupa na empresa? Como a gente é uma pequena empresa, né? Eu estou em todas as áreas. Né? Eu presa. Eu presa. Eu gosto muito de atuar no comercial, né? É onde eu estou mais próxima, mas eu fico na produção, apesar do meu conselheiro falar para me chispar de lá. Sai, gente, sai. Aliás, na última reunião do ano, ele fez uma libertação, porque eu tinha me matriculado para um curso do Senai. Eu falei... Verdade. Aí eu tava com o boleto para pagar. Aí a gente fez uma reunião, e eu falei, é mesmo, né? Eu acho que eu não preciso disso. Não, Aí abortou. Aí não. Aí não, né? Aí não. Mas é porque eu gosto, porque para mim é importante conhecer a empresa, né? E como eu sou uma indústria, para mim é muito importante conhecer o processo industrial. E ela já sabe operar torno. Sei. O último produto, ela que ajudou a desenvolver, então o suficiente ela já sabe, já tá bom já. Esses dias cheguei lá, ela, não, eu tô atrasada, que eu tava repassando uma programação de torno com meu sobrinho e com meu pai.
Então, porque lá em casa a gente começa a trabalhar. Lá em casa, eu não falo nem na Osh, lá em casa, né? Lá na Osh a gente começa cedo. E eu tenho meu sobrinho, que talvez seja ele o meu sucessor, e ele vai com uma certa frequência. E aí a gente estava desenvolvendo um produto, e aí daí a gente e é muito legal isso, que daí ele falou, não está dando certo. Eu falei, mas como estava dando certo? Foi bem um pouco antes do Raul chegar, Verdade. e a gente foi lá ver o que estava acontecendo. Porque é isso, né? Conhecimento técnico, a gente é difícil a gente ter. A gente vai na escola e aprende, mas o dia a dia é totalmente diferente, principalmente na indústria mecânica. Então, eu não consigo saber tudo, mas eu gosto de ter uma noção do que se acontece lá. Então, eu sei como todas as máquinas que existem na Osh, em algum momento da minha vida, eu já trabalhei. Que legal, cara. Até para você poder inovar, né, Ju? Sim. Inovar de verdade, né? Ou seja, o que o mercado precisa, o que dá para fazer, o que é factível ou não, né? Acho que tem várias mensagens por trás desse pequeno trecho já de episódio aqui, né? Que, legal. É claro, né? A gente, como conselheiros de estratégia, a gente sempre vai pedir e trabalhar para que o empresário ele não esteja totalmente imerso dentro da operação, mas que ele consiga olhar a ilha cada vez mais de cima e olhar para o todo. Mas tem um ponto importante que é também você não perder o contato com a operação, com o seu cliente principalmente, né? A gente fala dos negócios com 3 grandes fases e justamente na primeira etapa do negócio, né, a gente fala de 3 grandes competências, né, Raul? Que é a competência de você ter o olhar empreendedor, saber vender e saber entregar. Então, quando você se distancia muito do seu negócio, da sua operação e do seu cliente, você perde esse contato do saber entregar. E aí, não raro, a gente vê empresários que estão entregando mal, mas sem saber que estão entregando mal e estão com uma cortina na frente dos olhos. Para pequena e média empresa é perigoso. É verdade. Né? Enquanto você não consegue, né? Você não está num tamanho para começar a profissionalizar, você está lá no meio, né? Então assim, é importante esse contato, mínimo que seja, né? Mas vamos lá, a Ju falou quem é a Ju, então fala da empresa, o que é a Osh, o que ela faz, onde ela está posicionada no mercado hoje. A Osh foi fundada em 1986 pelo meu pai. Eu estava nascendo. Eu estava nascendo nesse ano. E eu tinha 6 anos. 5 depois eu já estava lá. E meu pai, na época, meu pai tinha trabalhado em grandes empresas aqui na cidade, porque Limeira é uma cidade fantástica quando a gente pensa em indústria, né? Porque a gente tem muitas indústrias e o que fez com que se formassem grandes empresários dessas indústrias na cidade. E meu pai era torneiro mecânico e ele percebeu que tinha uma demanda, porque ele era torneiro de manutenção. Então, em alguns momentos, tinha dentro das empresas que ele trabalhava muito trabalho e eles não davam conta, e em alguns momentos não tinha. E aí estava ali pagando um funcionário caro, porque torneiro até hoje é um funcionário de salário diferenciado. E aí ele resolveu montar uma usinagem de manutenção. Foi assim que a Osh começou. De lá para cá, a gente teve muitas fases, né? Quando a gente fala de inovação, eu gosto de pensar na nossa trajetória, porque a gente foi mudando o negócio. A gente começou com essa oportunidade que meu pai enxergou. Uns anos depois, nós começamos a fabricar ferramentas automotivas que facilitavam a vida do mecânico quando ele tinha que fazer consertos em carros. Então, tinha lá o saca-bucha do Passat, que facilitava tirar a bucha ali. Então, meu pai fez... A gente chegou a ter 80 ferramentas, um catálogo, todas criadas pelo meu pai. E aí, em 93, mais ou menos, a gente fabricava tanto ferramentas que a gente usava muito a barra roscada. E a gente tinha um fornecedor em São Paulo. E esse fornecedor, ele era complicado. E um dia, meu pai saiu daqui de Limeira para ir até São Paulo buscar barra roscada. E a gente está falando da década de 90. Isso que eu ia perguntar. Em que linha do tempo a gente está aí? No sentido que, na década de 90, falar no telefone era um desafio. Não tem facilidade. Eu lembro quando era mais novo, né? Ia na empresa vestido melhor, meu avô brincava, né? Vai ligar para São Paulo? Né? Que eu colocar uma camisa, ele me sacaneava. Vai ligar para São Paulo? Mas era assim. As ligações não eram como hoje. A gente era um mundo complexo, no sentido que tudo acontecia em São Paulo e a gente tinha que saía daqui para fazer negócio lá e voltava. E daí meu pai saiu de Limeira, chegou em São Paulo e não estava pronto. Pronta a nossa comenda. E meu pai ficou tão pé da vida que ele falou, eu vou fazer isso, na Osh. E voltou, ele colocou essa história, ele colocou um anúncio no Estadão.
Porque até isso era desafiador. Você não achava fornecedor de máquina. A gente tinha uma lista desse tamanho, de páginas amarelas, mas era caríssimo anunciar ali. Isso quer dizer que você não tinha todos os players da época, porque era só aqueles que entravam e era caro. Aí meu pai colocou um anúncio no Estadão, assim, ó, quero comprar uma laminadora de rosca. E aí apareceu um cara em Bauru, né? Tinha um fabricante que era muito caro e apareceu essa pessoa em Bauru. Ó, alguém anunciar querendo comprar é uma das primeiras vezes que eu escuto, então. né? Ó, quero comprar isso. Mas a gente está falando da década de 90. Hoje a gente legal. coloca lá no Google e né, aparece mas não tinha isso, não tinha essa ferramenta. E aí meu pai comprou. E aí o que aconteceu? A máquina ocupava 3 dias. E aí tinha que vender. Aí meu pai, naquele momento, aquilo não era importante para o meu pai, mas ele se sentia incomodado de ter um equipamento caro, parado. E aí a gente começou a vender para as outras empresas, mas naquele momento não era tão importante, porque não era onde ele ganhava dinheiro, e eu, uma menina de 13 anos, é que tocava Aquela parte. aquela parte. Mas ou seja, vocês mantiveram os outros produtos, Sim, etc e tal, e isso aí foi um adicional ali naquele momento. E aí, Ó a visão empreendedora, né? e aí, só que aí a vida foi passando e a gente, na época, tinha uma sociedade e a sociedade se desfez e como era uma sociedade de irmãos, não se decidiu, cada um segue seu caminho e faz o que quiser. Não, decidiu, você vai ficar com isso, você vai ficar com aquilo. E aí a gente ficou com as barras roscadas na época. E aí eu lembro de começar, eu falei, pai, como é que você fez isso? Esse é um assunto que até hoje a gente não conversa muito em casa, porque sempre dá... Teu ruído. Porque eu falava assim, poxa, não dá luxo, né? Mas aí eu acho que meu pai sempre foi um cara muito perseverante e muito otimista. Um otimista realista. Porque ele é extremamente pragmático. Meu pai é um cara pragmático. Pé no chão mesmo, Pé no né? chão. Mas ele é perseverante. E aí ele pegou e falou assim, agora a gente vai aprender a fazer isso aqui da gente. E foi o que a gente fez. Estamos aqui mesmo, né? Estamos aqui mesmo, né? E foi o que a gente fez. Eu estou falando de 98, eu tinha 18 anos, e o desafio do meu pai a gente vai ser tão bem-sucedido como a gente era lá, agora a gente vai ser bem-sucedido aqui. Meu pai devia ter a minha idade, mais ou menos, um pouco mais do que eu tenho hoje, e de lá para cá, daí eu fiquei meia pé da vida. Se reinventou, né? Fiquei meia pé da vida com ele, mas falei, ok, meu pai falou, tem que fazer. E aí a gente construiu a Osh, que é hoje. E dentro do negócio da Osh, a gente foi trazendo mais produtos. A gente acabou de falar que o ano passado a gente colocou mais um produto dentro da nossa linha, que é o que a gente vem fazendo, né? Procurando sempre entender o que o mercado precisa e atender do jeito que o mercado precisa. E essa coisa de estar perto da produção, justamente por conta disso. Quando eu vejo um cliente falar, eu consigo imaginar na minha cabeça se é factível ou se não é, e se eu vou ter lucro ou se eu não vou ter. Então, numa conversa com o cliente, eu sei, olha, isso me interessa, então vou olhar mais. Isso não me interessa porque isso para mim não vai dar o que eu preciso dar. Até porque no seu processo comercial isso é vital, né, Ju? Total. Ou seja, o conhecimento técnico que a Ju tem que ter para fechar pedidos especiais, por exemplo, né? Quando cai inúmera variedade, são itens técnicos, né? Itens usados por engenharia, em obra, né, Ju? Cada um com uma especificidade, tratamento, tipo de aço, enfim, a lista de variáveis lá de precificação é um barato, né? E é coisa que se você não tiver na cabeça, quando é um projeto especial, né? Quando são coisas diferentes, puxa, é uma venda técnica, né? É uma venda técnica. É uma venda técnica. Por exemplo, essa complexidade, quantos itens hoje, mais ou menos, vocês fabricam? É difícil dizer isso, porque a gente todo dia aumenta. Porque a gente, na transformação da Osh, a gente a gente gosta de fazer o que ninguém quer fazer. Ponto. E aí a gente está numa cidade que é muito legal. No sentido que, olha, às vezes eu não sei fazer isso, mas eu conheço fulano que eu vou fazer até aqui, mas eu vou lá no fulano, o fulano vai fazer essa parte, daí eu vou no outro fulano que vai fazer essa outra parte, e a gente entrega um projeto pronto para o cliente. E na verdade é difícil falar porque é uma
como cada item tem 20, 30 versões Variações. possíveis, mas Sim, que nunca foram compradas, uma coisa são as inúmeras versões possíveis, outra coisa é as versões já compradas. Então, é nessa linha, né, nessa Ju? linha. O maior mercado que vocês atendem hoje é o mercado da construção. A gente é muito pulverizado. É no sentido que é difícil até dizer o maior mercado. Graças a Deus a gente é pulverizado, porque a gente não fica dependente de nenhum mercado. Quando eles viraram, eu acho, quando saiu da sociedade, eles ficaram tão avessos a risco que eles falaram, não, eu vou pulverizar. Um pouquinho cada Qualquer cesta. item é menos que 0,5%. Qualquer cliente é E é- super pulverizado E é também. muito difícil, porque assim, para a gente ser o que a gente é hoje, a gente são 98, né? Quase 30 anos se reinventando. Às vezes eu olho e falo, gente, como a gente conseguiu se transformar nessa empresa? Como a gente conseguiu sair daqui e chegar até aqui? E essa questão da pulverização começou porque em 98 a gente, né, ficou só com os fixadores e em 2000 teve o que a gente chama de abertura total dos mercados. Color mesmo, né? Não, Collor começou com Collor em 90 e pouco? 90 e pouco, só que assim, em 2000 foi quando a gente sentiu. Ah, perfeito. Porque, assim- No teu mercado, a abertura total veio no anos 2000. Legal. Porque o Collor abriu, mas a gente teve toda a bagunça que depois do governo, a troca de moeda com o Fernando Henrique. Gente, a década de 90 foi emocionante. Não, de tédio eu não morria. A década de 90, eu falo assim, quando alguém começa a falar alguma coisa, eu falo, cara, eu sobrevivi à década de 90. Exato. Então, não vem com isso aqui pra mim, não. De tédio eu não morria. De sequestro de poupança, talvez. Talvez. Que teve gente que morreu disso, né? Exato. E aí, o que aconteceu? A gente quando o mercado asiático entrou no Brasil, a gente estava muito atrasado, a verdade é essa. Ou a planilha de custo deles era... Aí vai ter várias teorias. Mas o que acontece é que a gente não conseguia, nem o nosso custo conseguia chegar no preço que eles vendiam. Uhum. Então, assim, e aí o que aconteceu? Naquele momento, a gente estava especializado em vender para grandes revendedores. E aí, de um dia para o outro, eles falaram, não vou mais comprar de você porque eu vou comprar da China. Daí eu falei, oi? Mas isso aí, você tá falando anos 90 ainda? 2000 daí. 2000. Já 2000, tá? Começo dos anos 2000. E aí, o trauma veio aí, do tipo que você vendia para grandes revendedores, daí, de repente, um cara falou assim, não quero mais vender, metade do seu faturamento estava lá. Verdade. E aí, a gente teve que se transformar muito rápido e tomar decisões muito rápidas naquele momento. Ah, e daí vocês tiveram que pular um elo da cadeia e pro consumidor, Exato. pro cliente do revendedor. Do revendedor. Ah, Mas olha que interessante, né? Essa questão de revisar a estratégia, revisar um segmento, um mercado ou um determinado público que eu Verdade. atendo e como que eu me transformo para pegar uma outra parte do público, né? Como que eu vou me reinventando, né? E fazendo estratégias para conseguir fazer. São as provocações que a gente acaba fazendo, né, Raul, para muitos dos nossos clientes, né? O que precisa ser verdade, o que a gente precisa fazer para atender um novo público, um novo segmento, né? E você vê, ó, uma coisa que a Ju tá falando do ano 2000. E daí, eu vou falar de uma forma genérica, mas recentemente falando com indústria de joia em Limeira, de um setor base, por exemplo. Um grande desafio deles é que eles não têm contato com o cliente final, com o usuário, de fato, do produto deles. Isso gerava um problema, né, Brunão? Terrível para eles, porque eles ficavam à mercê da cadeia. Então, estava achatando a margem deles e eles não pulavam isso. E hoje em dia você vê, né, aquele exemplo da Nespresso, né? Eu posso até vender a máquina pela Fast Shop, mas a cápsula eu vou vender direto para o consumidor, que você perdeu o contato com o consumidor, você perdeu a percepção de valor ali. Muita inovação vai embora. Então tem muita indústria que a gente tá... Pode parecer óbvio o que a Ju tá falando, mas não é. Não é, né? Não é. Tem muita indústria que pode estar ouvindo a gente que está à mercê por ser mais um elo de uma cadeia sem ter contato com o consumidor final. Se você não tem contato com o consumidor final, passe a ter o quanto antes, mesmo que seja 0,5% da receita. Mas a quantidade de insights que você vai ter de inovação mesmo, muda tudo, né, Ju? Um ponto importante aqui de não confundir criatividade com inovação. Ah, perfeito. Né? Cuidado para também não dar uma de louco, né? E Aham. a Ju deu exemplos claros aqui. Poxa, qual é o produto que dá mais margem, qual não dá? Tem todo um Foi estudo. inovação mesmo, né? Inovação. Tem todo um estudo de você compreender. Esse produto é legal, aqui não vai dar, aqui não dá. O que eu preciso fazer para passar a ter margem naquele produto onde hoje eu não tenho e proteger aquele mercado?
Então tem que tomar esse cuidado de não confundir a inovação com a criatividade, né? E foi o que vocês conseguiram fazer, né, Ju? Não foi, assim, não é um processo simples, é um tanto quanto complexo, porque uma empresa que está vendendo para grandes distribuidores tem toda uma questão logística. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. É outro negócio. É outra cabeça, é outro negócio. E a gente aprendeu. A gente, na década dos anos 2000, a gente se dedicou a aprender. A gente preferiu ter uma empresa pequena, no sentido, a gente não é uma empresa grande. A gente é decisão estratégica ser uma empresa do tamanho que a Osh quer, para a gente estar perto, né? E atender bem e atender os mercados que interessam para a gente. Porque não adianta nada a gente vender para muitos mercados e não conseguir atender bem e não conseguir ter margem de lucro. Até porque vocês assumiram uma postura familiar, Sim. não é? Sim. Isso é uma característica, por isso que é muito legal, que estratégia não é certo e errado, é o teu contexto, é aquilo que faz sentido para você, ciente das variáveis, né? Exato. Então, puxa, para mim faz sentido ser familiar, não faz sentido eu ficar profissionalizando e depois ter outros movimentos. Não tem certo e errado. E cada movimento estratégico ele vai te trazer Prós e benefícios, contras. margem, lucro, mas traz risco, traz Exato. fatores, né? Exato. É isso A questão é saber o que você sabe lidar. É. Simples, é autoconhecimento. O que é... Às vezes, quando a minha filha me pergunta, e é de uma conversa de mãe para filha, mãe, o que você faria? Eu falo assim, eu não posso te responder, porque com as minhas habilidades, talvez eu vou escolher um caminho, porque eu sei lidar com as consequências da minha escolha. Perfeito. Aí eu falo para ela, você tem que decidir, porque as suas habilidades são únicas. Exato. E a sua decisão vai estar pautada nas suas habilidades e você vai saber lidar com as consequências. Exato. Porque a gente decide... Eu não gosto de demorar para decidir as coisas. É óbvio que tem um processo de decisão, ninguém decide as coisas sem parar e pensar. Uhum. Mas eu não demoro muito. Eu prefiro decidir, sair do momento da indecisão, Do IC. do IC, e eu lido com as consequências. Mas aí também é uma habilidade tua também, de conseguir pegar as variáveis mínimas necessárias. A Ju é pra uma tomada de rápida e decisão ela tem uma rápida, né? habilidade negocial bizarra também. Tem toda a habilidade envolvida. E a gente exato, estava falando um pouquinho sobre isso antes de entrar aqui nesse podcast, sobre outro caso, né? Aliás, não quero negociar com ela, nunca na vida. Não. Brincadeira. Nós estávamos falando agora há pouco de um outro caso, né? Não era nada ligado ao host, mas que o custo de ficar parado é maior do que o custo de errar. Mas eu penso... Para as tomadas de decisão, muitas vezes. Bom, eu penso sempre, o que é a pior coisa que pode acontecer? Ponto. Eu aguento isso. Acabou. Boa, vambora. Vambora. Que legal, né? Bom, até aqui acho que já deu para situar um pouquinho, então, quem é a Ju, um pouquinho do perfil dela, toda a habilidade, tantos anos, né? Mas aí a gente estava falando desse podcast para também falar sobre a sucessão nos negócios, né, Ju? Então, você tem seu pai ainda com você, graças a Deus, né? Mas e aí? Em que momento a Ju, de 13 anos lá atrás, foi crescendo na empresa, se tornando a sucessão da empresa? Como tudo isso foi sendo trabalhado? Foi no pior dia da minha vida. Porque a verdade é que, assim... Sucessão forçada. Sucessão forçada. Eu estou sendo preparada para um dia assumir a Osh desde o primeiro dia que meu pai colocou ali perto dele. Isso é fato. Só que, numa empresa familiar, o pai é o pai. Ponto. É o fundador. É o fundador. No teu caso, ele é o fundador. Então, ele é pai, fundador, patriarca, ponto. Assim, para mim, já tem muitos anos que as decisões são minhas na Osh. Mas eu vou lá e falo, pai, vamos fazer isso aqui? Ele fala, pai, vamos por aqui. Ele fala, então tá bom. E aí, para mim, é extremamente confortável, porque eu sugeri e ele aceitou. Então, quem decidiu foi meu pai, não fui eu. Só sugeri e ele tinha o poder de dizer não, ou não, vai ser assim, né? Mas tudo bem. Não com sim com ressalvas. São as duas opções. Né? Eu e meu pai, a gente tem um ótimo relacionamento, assim. Eu não estou dizendo que a gente todo dia está sorrindo um para o outro, mas a gente se resolve no sentido que vocês se respeitam muito, né? Muito. A gente tem muito respeito. Muito respeito. Então, tem dia que eu falo, pai, hoje eu não estou num dia fácil. Hoje é o meu dia. Não pegue no meu pé, porque eu não estou no dia. E tem dia que ele fala para mim, hoje eu não estou no dia fácil, então nem vem. Então, nem sei quando a gente começou. Mas aí, a gente estava conversando em sucessão, já estava assim, falando, olha, a gente
precisa deixar isso mais acertado, porque tinha um lugar que era produção e até hoje não é o meu melhor lugar. Tenho conhecimento, mas não é onde eu me sinto mais confortável em atuar. E a gente estava ali. E aí, no dia 4 de julho de 2019, meu pai sofreu um acidente. Assim, eu estava caminhando com meu pai, ele deu um passo e eu não, e ele foi atropelado e eu não, nós dois juntos. E aí eu vi minha vida de um segundo para o outro. E agora? Porque ali, meu pai esteve muito perto de não estar mais entre a gente. Muito perto Foi mesmo. muito sério, né? Foi muito sério. Meu Muito pai sério. precisou de 1 ano e meio para voltar a falar, andar, para ter a dimensão do acidente. Ele ficou 1 ano... Uhum. Da fábrica, ele ficou 2 anos e meio afastado, mas... Aliás, sabendo a gravidade, é impressionante o jeito que ele tá hoje, né? Impressionante. É impressionante. É Se você pega vê-lo, se você conversar, trocar ideia, você não vai ter noção do que ele passou. Não, Você... De fato, eu pude conhecer quando eu visitei a Ju. Ah, Eu legal. pude conhecer e realmente não parece que ele sofreu um acidente tão grave como sofreu. Mas é a perseverança e o treino, porque meu pai fez tudo o que tinha que fazer sem reclamar e sempre vou fazer, tem que fazer, mesmo quando ele não tinha nem consciência, mas deve estar dentro dele isso. Mas aí, de um dia para o outro, e aí eu sempre gosto de dizer, o acidente do meu pai foi por volta das 6h55 da tarde. E daí eu fui para o hospital, aquela coisa toda. E aí, quando eu estava voltando para minha casa, porque já tinham feito as primeiras cirurgias, a primeira cirurgia, e o prognóstico não era bom, e aí, quando eu estava voltando para casa, que eu me toquei. E a hoste? Eu tinha que decidir, porque eu já sabia que, ali, naquele momento, o prognóstico do médico é que meu pai não ia ficar entre a gente. E eu tinha que decidir, naquele momento, se eu queria suceder o meu pai ou eu ia fechar a hoste. Bom, Mesmo em meio ao caos, né? A sua cabeça como ela devia estar naquele momento e você pensando nisso, né? eu lembro do diálogo que eu tive com o Daniel. Eu falei, voltando para casa, já devia ser 1h da manhã e às 6h a gente abria 6h30 a fábrica. E aí, no meio do caminho, eu pensei, não, eu quero continuar o negócio do meu pai. Porque eu pensei, da Juliana com 11 anos, eu tive esse reflexo, que eu fui preparada para isso. E eu não poderia deixar a OSH. Primeiro porque a gente tinha algumas famílias ali que dependiam desse negócio e eu não me sentiria bem em chegar no dia de manhã e falar, não tem. E também tinha uma questão minha de me testar naquele lugar agora sozinha. E aí eu decidi que ia assumir a OSH. Mas não foi fácil. Assim, apesar de eu estar já ali, eu estou falando de uma coisa que aconteceu, vai fazer agora 6 anos. Então, assim, eu já ter 28 anos de OSH, eu fiquei morrendo de medo. Eu fiquei com muito medo. Do tipo assim, olha, meu pai trouxe esse negócio até aqui, é um negócio saudável, um negócio que está indo muito bem. E se eu tomo uma decisão errada? E se eu não consigo dar sequência? E se eu... Bom, aí tinha milhões de e se isso acontecer, e se aquilo acontecer? Tudo sobre o eu, né? Tudo sobre eu. E aí, eu, graças a Deus, decidi que... Tomei essa decisão, bom, se acontecer isso, eu vou ter que lidar com isso. E ponto. E aí, eu assumi a host e... Os primeiros dias foram muito difíceis, porque eu morria de medo do meu pai morrer. E aí, eu acho que tem uma questão religiosa. Eu não sou uma pessoa que você vai ver com frequência na igreja, mas eu sou uma pessoa de fé. Eu tenho a minha fé. Uhum. E, naquele momento, eu fiz uma promessa para mim mesma, e eu fiz uma promessa que, se o meu pai saísse vivo daquela situação e funcional, que eu tinha muito medo do meu pai virar um vegetal, porque isso estava posto, que isso poderia acontecer. Eu ia até Aparecida Pé. Olha. E aí, toda vez que essa coisa que eu não ia dar conta, eu falava, não, eu fiz uma promessa, eu vou para Aparecida. E me imaginava chegando na Aparecida. Eu vou chegar na Aparecida Pé. Vai estar tudo certo. O mundo estava caindo, a minha irmã ligando que estava com problema com meu pai, e tinha algumas coisas. Assim, o meu pai é um cara que tem uma cabeça de mecânico. Então, assim, eu nunca precisei lidar com problema de manutenção da fábrica. Uhum. Nunca.
Nunca. Assim, eu sabia de todas, mas não, porque dava um problema numa máquina, meu pai mesmo ia lá e arrumava. Não tem essa peça? Meu pai é torneiro, ele ia lá e fazia a peça. Resolvia, Exato. né? Um grau de habilidade muito grande, né? Aí, de repente, quebrou a máquina. Eu falei, minha Nossa Senhora. E agora, né? Não, né? E assim, uma coisa simples, né? Aí um dia meu funcionário falou, vai lá e compra outra peça. Eu falei assim, simples, né? Ok, vou lá e compro. Aí você liga para o fornecedor só daqui 90 dias. Falei, ok. Mas aí, eu acho que nesse momento que eu lembrei de umas coisas que, durante a minha vida, eu sempre percorri. Para ser bem-sucedido, na minha percepção e no que eu aprendi nessa minha jornada, que a gente precisa de um caminho simples. Treinar, né? Então, ali, eu estava começando e eu tinha que ser generosa comigo, porque eu nunca precisei passar pelaquela jornada de dar manutenção. Então, eu estava começando a treinar naquele momento. Me apoiar na minha rede de apoio, e eu tenho que agradecer. Eu não posso nem citar nomes aqui, porque eu seria muito injusta. De tanta gente que me apoiou naquele momento. E me adaptar. Então, em tudo na minha vida, eu passei sempre por essas 3 fases. Então, naquele momento ali, não tem. Mas daí eu lembrei que eu tinha uma amiga que dirigia uma empresa de máquinas também. Eu liguei para ela e olha, pelo amor de Deus, nesse tom, pelo amor de Deus. Olha, quebrou uma máquina aqui, eu tenho um pedido para entregar. E eu preciso de alguém aqui. Ela Tá aí falou uma assim, ligação em comum que você recebe de uma amiga, né? Ó, não, eu tô com uma máquina aqui. não, e de mulheres, porque eu não liguei para eu liguei para uma amiga. Aí ela exato. pegou e falou assim, viu, as minhas máquinas são diferentes, mas tem essa pessoa aqui, liga para ela. Aí eu liguei lá, olha, nossa, eu nunca mexi nessa... Então, mas você vem aqui que eu te apresento para a máquina e eu acho que vocês vão fazer amizade. E aí foi que daquele dia a gente conseguiu resolver, e aí fui treinando. No outro dia, daí eu falei, não, agora o fluxo adaptar, não é mais o do meu pai, agora é o fluxo juliano. Meu pai fazia as coisas isso porque era do jeito que ele sabia dar. Para mim vai ter que ser diferente. E aqui tem um aprendizado muito grande, né? Nossa Não é senhora, muito grande eu tô me mesmo. segurando aqui, tem um monte, cara. Exato. Anda até um parênteses, ó, olha que interessante que é, né? Para maioria de donos de empresa, lideranças, né? Muitas vezes o que a gente quer enquanto sucessão é que alguém faça do nosso jeito. Só que tem inúmeras formas de se resolver algo, né? Exato. E a Ju tá trazendo aqui um contexto numa indústria metal-mecânica, numa sucessão metalúrgico, né, para sua filha. E se isso não é empoderamento feminino, não sei o que é, né, Ju? Ou seja, de pegar e falar, não, vou resolver esse trem aqui e vou resolver do meu jeito. Então, o grau de criatividade, você vê a quantidade de solução que surge ao cada um aplicar a sua própria forma, é muito interessante, né? E aí, né, eu fui lá e conversei. Meu pai não estava lá, mas a gente tinha outras pessoas. E aí comecei a aprender com aquelas pessoas que estavam lá. E aí eu criei o meu cronograma de manutenção e criei a minha rede de apoio para quando desse um problema nos meus equipamentos, né? E aí eu acho que o primeiro mês foi caótico, assim. O primeiro mês, assim, eu acho que eu devia ter escrevido um livro, aquele mês. Nossa, Gil, mas se for só o primeiro, já é incrível, né? Uma história dessa ter sido só um mês caótico seria incrível, Não, né? aquele mês. E aí, aí eu comecei a aprender o meu modelo de gestão, que o do meu pai eu não sabia lidar, ponto. Primeiro porque eu não tenho as habilidades deles, mas eu tinha as minhas. E aí eu criei o meu jeito de lidar para a Osh. E aí a gente caminhou até aqui. Depois meu pai voltou. E aí foi mais interessante, porque dele assustou, né? Viu, isso aqui não existia aqui. Falei, mas agora tá. Mas para que serve isso? Aí eu falei assim, para isso, não está mais. Não, mas não precisa disso. Para mim precisa, pai. Pra, tipo, eu sei fazer, não precisa. Não, né? não precisa. Nossa, mas quanto que você pagou nessa manutenção? Eu peguei e falei, pai, você vê como você é valioso? X. Você vê como você é valioso? Mas assim, eu acho que quando a gente fala de sucessão, a gente sempre está falando de 2 pessoas. Ponto, né? Ou 2 equipes, ou 2 gerações. Alguém que vai entregar e alguém que vai receber. E a principal questão aí é a pessoa saber entregar e a outra saber receber. E tem algumas questões aí. A pessoa que recebe tem que respeitar o que o outro construiu.
E a pessoa que entrega tem que respeitar o que o outro quer construir. Verdade. E parece muito simples isso, mas é aí que está o problema. Eu trabalhei com jovens da indústria alguns anos atrás e que também estavam tentando fazer o processo de Sucessão. sucessão. E o problema parava nisso. O jovem não queria respeitar o processo que já, né, respeitar e honrar aquilo que já tinha sido né? a história do que tinha que ser feito. E também o que está entregando não queria aceitar que ia ser construída uma nova história e que ia ser diferente da dele. Poderia ter em comum ser bem-sucedido. Isso é o que deve ser em comum Perfeito. nas duas histórias. Mas não o caminho que cada um vai percorrer. Eu e meu pai, a gente entende isso e a gente consegue avançar. De vez em quando a gente dá Não, normal, poxa. não, de vez em quando, de vez em quando a gente sai algumas faíscas lá. Mas isso vai ter em qualquer sociedade, né? Isso vai ter em Só qualquer na coisa. relação pai e filho já teria Já briga. teria, exato, Naturalmente. é. Na relação de sócios também vai ter briga. Exato. Tem uma empresa no meio, cara, não tem como. Mas agora ele anda. Ele depois de toda a questão do acidente, ele descobriu um negócio. Que ele olha para mim e fala assim: tô com dor no coração. Não fala assim com seu papai. Ele fala, quando ele não fala assim com seu papai, porque olha, não fala assim. Você não precisa falar desse jeito. Eu falei, pai, mas eu não estou falando nada. Eu estou negociando com o senhor nessa hora. O senhor não é meu pai. Você é meu parceiro de negócio. E não vai morrer do coração, não, que o seu coração tá bom. Aí ele olha assim. É muito engraçado. Depois a gente mesmo dá risada do drama. E essa coisa de ser descendente italiano tem uma dramaturgia nas Tem. coisas. Nunca é reto. A gente Não. sempre tem um drama. Exato. É assim, né? Eu lembro meu avô, uma vez meu avô tava contando uma piada pra mim no meio da fábrica, o pessoal veio tudo, nossa, o que aconteceu? Que ele tava dando um esporro no seu médico. Eu falei, não, era uma piada de um cara, não sei da onde. Né? Era a mão indo pra tudo quanto é lado, né? Não, Gil, mas você me fez pensar em muita coisa durante essa história toda, essa sucessão forçada, né? Até de aspectos que eles tangibilizam a sucessão, né? Falam da governança, do acordo de sócios, né? E que bom, a gente faz esses exercícios diversas vezes, né? Mas como seria a empresa hoje, né? Deus me livre, bate 3 vezes na madeira, mas como seria se você não estivesse aqui? Como seria se eu não estivesse, né? E a gente se provoca, às vezes, durante os nossos... Quando a gente está revisando algum processo, fazendo alguma coisa, a gente se pergunta isso, né? Como você faria se eu não estivesse fazendo desse jeito? É. Porque a gente está tentando blindar os nossos processos, as nossas situações. Eu não digo blindar ao ponto de expurgar o risco, Não. mas blindá-lo e deixá-lo ele mais maduro possível. Capaz de atravessar uma ponte. Exato. E capaz de que ele consiga continuar acontecendo independente de nós. Exato. Né? Então vai além da sucessão, vai nos acordos societários, vai na governança da empresa e de quais são as regras de governança. E aí acho que termina com essa autonomia, né? De siga pelo caminho que você quiser. Eu falo muito isso com os meus clientes. Gente, vamos lá, o que a gente precisa alinhar de mais importante é o nosso destino. Nosso destino é São Paulo. Se você quiser ir pela Bandeirantes, fica à vontade. Você pode ir pela Anhanguera, dependendo de onde você estiver, você pode pegar Fernão Dias, Sim. você pode pegar o caminho que você quiser. Mas vamos combinar que o destino nosso é São Paulo e a gente precisa chegar lá em X tempo, né? Então são alguns acordos. Mas o Raul está comigo, né? Vocês estão comigo tem um período, e eu acho que essa questão da governança, ela tem ficado mais clara. Mas é muito dolorido tocar nela. Muito. E assim, eu fico muito feliz de ter, né, a Transforma perto de mim, porque da maneira respeitosa que o processo tem sido feito. Né? A maneira respeitosa. Porque não é um processo extremamente complexo. E a gente vai tocar em lugares que, às vezes, se não for resolvido, é porque ninguém quer. Exato. E Ponto. é difícil. E é difícil, ponto. Se Não é fosse trivial. fácil, Não tava resolvido. Se fosse uma coisa Simples. né? Quando a gente se transforma em dirigente, a gente está à frente do negócio, a gente é muito prático. Sim. No sentido, a gente não deixa para trás o que dava para ser feito. A gente só deixa para trás aquilo que está muito complexo, né? E essa questão da governança, vocês deram esses dias um curso com o GoNew, que eu fiquei maravilhada. A apostila, ela é
simples, assim, numa simplicidade e que tem umas regras ali que parece tão óbvio que a gente fala, puta, por que eu não pensei nisso? Isso aqui tá óbvio, né? Que você fica se falando, mas é porque o óbvio, né? O simples é difícil da gente É difícil. pensar, O né? mais difícil é o simples. O simples É é o mais difícil, né? difícil. Fácil é complicar. E tem 3 passos lá, né? 3 passos lá que para mim, hoje, se eu tiver que fazer qualquer coisa na minha vida, né, Olha que legal. depois daquele momento, o caderno está guardado, assim, muito bem guardado. Que legal, carinho. Ju. Mas é verdade, porque E é transformador mesmo, é né? transformador. Eu falo por mim, quando eu tive acesso, eu falei, meu Deus do céu, isso daqui teria economizado Tanta cabeçada. algumas tretas na minha vida já, né? Mas faz fator parte, né? importante, né? Nós seguimos na Transforma desde o princípio dela. A Transforma teve esse benefício. Nós Como a tivemos Transforma é fiotona, né? Ela é Isso que eu nova, ia a gente falar. conseguiu já Isso que eu ia começar falar. Tem um fator importante por trás disso que é o tempo. Ao tempo. tempo. O tempo muda tudo, né? Na nossa vida. certeza. Né? Então, a Transforma, como ela é nova, né? Estamos chegando aí perto dos seus 6 anos, né? Se for falar desde o primeiro contato lá verdade. atrás, né? Verdade. E etc. Ela teve o benefício, a alegria de começar estruturada. Graças a Deus, cada vez mais a gente tem acesso a informações do Verdade. mundo da educação empreendedora e a gente pode começar do zero muito bem feito. Verdade. O Sampaio, para entrar, a gente simulou três regras possíveis, Exato. testamos, vimos como cada um se sentia. Você fala, meu Deus, Agora, é um benefício toda que é essa- desafiador. Então, né? mas imagina agora toda essa aplicação, toda essa educação empreendedora da governança, aplicar tudo isso, mas uma empresa de 40 anos. Não. Que tem. São 40 anos de história que precisa ser respeitado para esse desenho. Exato. Aqui não, a gente estava começando no V0. Exato. Era mais. Não, a Ju aplicar com a família dela vai ser. Você pega eu mesmo, sabendo aplicar entre nós, mas também sou de uma família industrial que vai ter seus 60 anos a empresa e para aplicar lá. É verdade. Ou seja, aqui é fácil, né? Ir lá, né? Vai aplicar lá. Então, daí qualquer movimento, puxa, você tem que calcular 5 anos para acontecer, 7 anos para acontecer, você tem que respeitar, né? É uma conversa, com 40 anos, é uma conversa que eu só me sinto feliz que eu tenho meu pai, graças a Deus, vivo. Eu acho que esse é o recado desse podcast. Legal. Aproveitar o fundador ou quem está ainda, né, na sequência antes disso você ter vivo e bem da cabeça, né? Meu pai tá muito lúcido, graças a Deus, é uma pessoa que decide por ele. É admirável mesmo. Admirável. Então, assim, que bom que a gente está conversando com isso, com meu pai consciente. Exato. E ele, nesse momento, tem muitas coisas que eu conduzo na Oxo, aliás, a maioria delas, mas eu já falei para isso que vai conduzir é meu pai, porque eu respeito ele. E as decisões, quem vai tomar vai ser ele. Né? E esse alerta que as coisas têm que fazer antes evita que muitos negócios se acabem do dia para o outro. É Verdade. verdade, Ju. Verdade. Verdade. Porque se o fundador não decide e vai, por exemplo, a Ju vai ter mais 2 irmãos. Sim. Por exemplo, o destino do pai dela não tomar decisão, daí fica parecido com a empresa da minha família, por exemplo, que meu avô, ele não tinha acesso a esse tipo de questão, fez o melhor que ele podia. Você pega alguém que cortava a cana e virou industrial, o que você faz? Você agradece, né? Você fala, puxa, obrigado. E acaba sendo o princípio de empresa familiar. Se o fundador não faz, vira sociedade de irmãos. Virou sociedade de irmãos, normalmente, herança, divide em partes iguais. E sem teste, sem processo de Gonil. Exato. Daí, quando você vai ver, você está preso numa sociedade que você não escolheu e você sente prisão mesmo. Se a segunda geração não resolver, e fica mais difícil, virou uma cooperativa de primos. Porque fragmentou tanto o poder, a participação societária, que ninguém mais manda nada. E a questão é, né? Quem que é o sucessor, quem que é herdeiro, como é, como não é. Para você pegar e dar rumo, vai ficando cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil por decisões postergadas. Mas não há o que se debater culpa. Há que se debater responsabilidade, igual o Ju tá falando. Puxa, a responsabilidade é do meu pai, mas o que eu posso fazer para apoiá-lo e facilitar o processo? Então não há culpa, mas a responsabilidade. Se você é fundador vivo, você tá com a faca e o queijo na mão para facilitar a vida dos seus descendentes. E é fato que
quanto mais tempo de história, de empresa, talvez tenham conversas muito difíceis para Muito. acontecer. Mas é mais difícil ainda não fazer isso. É. É mais difícil, o caminho é muito pior. O final é muito pior. Né? Aí é o que a gente brincou, né, Ju? Tinha assunto que a gente entrou em acordos, né? É o que a Ju comentou, a questão do respeito. Ju, esse assunto, você quer que fale de quanto tempo? 6 em 6 meses, 1 em 1 ano? Ou seja, porque é desafiador mesmo. É assim, a gente precisa falar sobre, mas no teu ritmo. Você quer intercalar com uma overdose de terapia? Não, né? Ou seja, quer encaminhar. Então, assim, dependendo da reunião, ou seja, já é reunião com a Transforma e terapia em seguida, sabe? Mas é verdade. Exato. A gente não tá brincando, não. Não, já deixa eu catalisar o negócio, né? A gente até apelidou carinhosamente de super quarto. Exato. Então, assim, são coisas realmente pra gente se cuidar. E veja, aqui a gente até colocou na Transforma isso. Puxa, tem questões nossas que mesmo no começo, terapia. Eu brinco, você tem cérebro e respira ainda, você precisa de terapia. E quando vai falar de assuntos familiares, não raro o que acontece já misturou o negócio, patrimônio, a família, catalisa tudo. Normalmente o que você vai ver são as crianças falando, né? Você pode ter adulto na sala, mas quem está conversando, não raro, são as crianças. A criança ferida, que não ganhou um presente, a criança ferida, que a empresa foi mais vista do que ela. Então, na minha família mesmo, eu vejo, a empresa virou o filho mais velho, tipo o favorito do meu avô, que era, né? E gerou todo um espelhamento dos irmãos, do meu pai, dos meus tios, com relação à empresa, que era a irmã mais velha, que era a favorita do meu avô. Então, o grau de competição, isso acabou o quê? Uma série de dívidas na empresa, porque o que é um jeito emocional de lidar com isso? Diminuiu o valor da empresa. Afinal, ela não era tão boa assim. Então, são coisas que parecem, né, que não tem lógica, mas quando você vai ver o fundamento disso, é impressionante, né? É muito, muito. E aí, Ju? E os próximos passos? Como que a Ost está olhando para o futuro dela? A continuidade da sucessão? Porque como a gente falou, né? Graças a Deus teu pai tá aí, né? Qual é o futuro da Ost? Bom, eu tenho como objetivo, o Raul tá lá para me lembrar. Aliás, foi muito engraçado a nossa última reunião do começo do ano. Ele falou: olha, eu tenho que falar uma coisa com você. Eu falei: eu sei. Mas a gente vai conversar isso hoje mesmo. A gente combinou. Tá anotado. Tá anotado. A gente falou em junho, julho, que começo do ano ia falar disso. Ia tratar disso. Eu acho que nesse momento a gente está tratando do assunto de sucessão, né? O meu objetivo pessoal, e eu falo isso, o objetivo pessoal, ele se transforma, para combinar com o nome da empresa de vocês, com o objetivo da Osh, é entregar para a próxima geração a Osh saudável. Legal. Então, assim, tudo que eu decido, eu penso agora, né, e também a longo prazo. E eu espero formar esse próximo sucessor, né? A minha filha, eu não sei se ela... Aliás, eu acho muito difícil a Isa querer vir para a Osh, porque ela já trilhou uma outra jornada para ela. Mas eu estou muito motivada, porque eu tenho um sobrinho que eu gosto muito, né? O Raul conhece o Gabri. A gente, eu acho que das relações amorosas e verdadeiras, a gente nunca ela é plana, né? Então, as nossas, de vez em quando... Uma turbulênciazinha. E uma turbulência, porque eu sou uma tia muito presente, uma tia que liga, uma tia que pergunta, viu, como que você está indo na escola, né? Mas é isso, né? É deixar a host redonda para que, quando chegar a hora da próxima geração receber a host, eles recebam como eu recebi. A host saudável, não tendo que lidar com problema financeiro, lidar com questões que deveriam ter sido resolvidas e sanadas no meu momento. Então, por isso que, graças a Deus, eu tenho vocês. Aliás, eu ia deixar passar batido essa, mas agora que você falou de questão financeira, eu não vou mais, não. Tem algumas coisas, a gente vai respeitando, né? Então é natural, para fazer o nosso trabalho é importante ter acesso às informações financeiras, senão, afinal, como que você vai orientar da melhor forma, né? Às vezes você orienta uma estratégia de crescimento, você pode prejudicar. Eu vou deixar para você contar, Ju, como que foi esse processo. Bom, não foi fácil. O Raul teve que ter muito paciente. Ele precisou de várias reuniões, responder vários questionários.
Pra ter acesso à informação, foi quanto tempo? Acho que levou uns 4 meses. 4 meses. E não são nem tão números, mas aí a gente vai ter que entrar num outro processo. A gente, empresa familiar, a gente é muito a gente. Exato. As nossas coisas são as nossas coisas. E apesar de eu na minha família, a gente ter sempre conversar entre a gente de dinheiro. De forma aberta, né? Mas... papai sempre falou pra gente assim. A gente sabia quanto que ele ganhava, quanto que a gente gastava, e ele falava assim: a gente tem que economizar. Na minha casa, todo mundo, a palavra economizar, depois de papai e mamãe, a gente aprende a economizar. Papai e mamãe economizar. Essa é a terceira palavra. A terceira, papai e mamãe economizar. E aí, só que a gente é muito discreto na nossa vida. Muito. A gente é muito discreto. E a gente, assim, a gente nem tem, assim, né? A gente... Muito pé no chão, muito né? pé no chão. Mas a gente é muito respeitoso com aquilo que a gente construiu. Exato. E aí... Isso é lindo. E quando passa-se anos, né? Ou seja, vamos falar assim, toda a família acaba tendo uma base de humildade mesmo, né, Ju? É um respeito muito grande, é viver com o que é necessário viver. Eu acho muito bonito isso, na verdade. E aí Raul falava, a gente precisa fazer uma análise dessa. Eu falei assim, mas Raul, precisa mesmo? Eu respeito seu tempo, mas em algum momento, Ju... Olha, eu respeito o seu tempo. Falei, mas... então, vamos, eu precisando... Daí eu chegava com a pauta pronta, assim, no Raul, a gente vai dizer... Eu tava a desviar o foco. Aí eu, tipo assim, né? Daí ele olhava com uma cara, você tá achando que eu não vou tocar naquele ponto. E aí, até que o dia a gente aprende, né? Enfim, não é nem... O volume não é a questão importante. A questão porque é a nossa intimidade. Exato. É o que tem mais íntimo na nossa família. É da nossa intimidade. Perfeito. Não é esconder o que a gente tem e deixa de ter. É a nossa intimidade, né? E aí, eu falei, tá bom, Raul, você já ganhou minha confiança. Tá aqui meu balancete. Eu brinquei com a Ju, eu tô me sentindo tô me sentindo ginecologista, né? Ele falou exatamente. Eu tô me sentindo... Eu sei que é importante pra você, mas eu vejo o Pepeco o dia todo. Exato. Ele falou isso. Eu falei, A minha profissão, eu vejo o balancete todo dia, toda hora. Eu vou analisar com muito carinho, mas pra mim é só mais um balancete. Aí eu falei assim, eu sei, Raul, mas é o meu, é a minha, então Exato. não quero nem saber, pra mim é precioso, ok? E eu acho que é legal falar disso, não no sentido... Pra mim, o recado disso não é quem tá ouvindo, não, você tem que abrir. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Dê valor pro que você construiu. Respeito. Pra mim, é o respeito. Respeito, Eu quis citar o exemplo, mas nesse sentido. Ou seja, do respeito. A partir do momento que você está construindo algo e tem uma história, se você olha para aquilo e fala, puxa, isso daqui tem décadas, né? O recado que eu acho que é legal não se compara com o outro. Não se compara com o que está por aí. Olha aquilo e fala, puxa, olha o que a gente construiu. Olha que valioso, que valoroso. Tem muito lugar que vai falar de cifras de centenas de milhão. E aí? Qual o valor de fato isso tem? Né? Qual que é a história disso? Né? Quando fala do pequeno e do médio empresário, quase que a gigantesca maioria dos casos, não é só uma empresa, é a vida da pessoa e da família dela. Exato. Né? Poucos os casos em que não é. A gigantesca maioria, e não à toa que quando a gente começa sempre um trabalho, né, Raul? A gente sempre pede, olha, muito obrigado, hoje é seu onboarding, né? Seja bem-vindo à Transforma e muito obrigado pela confiança. Exato. Porque a gente está entrando na sua vida. Exato. Né? Então... no começo da conversa a gente brincou, né, do Raul, daquela fala que é famosa, né? Você cria um negócio, falhou para vender, né? É triste, né? É triste. É triste, né? Eu não gosto dessa frase. Aquela realidade que você não queria, né? Não, é triste. Podia florear mais, né? Não, mas ou vai fechar ou vai vender. O que você faz é transformar durante o caminho, né? Sua missão é essa. Pode levar 1000 anos transformando, então, tá bom, né? Mas na pequena empresa, é mesmo quando você fala vender, entregar seu filho para outra pessoa. Ou quando você fala de fechar, enfim, vai usar aí o termo que cada um quiser, é a coisa de você não ter cuidado bem, né?
E aí, eu acho que talvez por isso que... E é tão pessoal, por exemplo, a Oxi é tão pessoal, quando as pessoas falam para mim assim, eu não chamo meu pai de pai na frente dos outros, eu falo, minha filha, você desculpa, mas essa habilidade não foi treinada em mim, porque eu berro. Isso quando eu não fico brava, papai, você fez... Eu não fui treinar, e nem quero treinar, porque a Oxi é fruto de amores, né? E por isso que a gente, quando fala desses dois finais, apesar da gente estudar e saber, né? E não vou aqui dizer que você está errado, que você está certo, mas são dois finais que incomodam demais, porque se trata de um filho, você acabou de citar. Verdade. Um filho. E eu como... Não, pode falar. Agora não lembro o que eu ia falar. Então tá bom, então deixa comigo, porque Pode ir como lá. tudo na vida tem um final, esse episódio também tem o seu. Lembrei o que eu ia falar. Agora você fala. O que eu acho interessante, quando a gente fala de empresa familiar, eu escuto muita palavra, temos que profissionalizar. É. Só que, veja, a Oxi é um exemplo de profissionalizar, mantendo a essência familiar. As pessoas confundem o termo. Não é delegar para um outro profissional. É nós, enquanto membros da família, agirmos de uma forma profissional. Eu tá na função que eu tenho habilidade e competência para fazer. É eu mirar o resultado que a empresa precisa alcançar. É eu atuar como profissional. Eu me professar ser um profissional. Não é perder a essência familiar. E esse é um assunto que eu vejo que ele é tratado de uma forma superficial. Que parece que você vai delegar para um super gestor, que, vamos lá, não existe. Não. Muito difícil encontrar. Ou seja, se fosse fácil, não tinha essa disputa de tapa de CEO em multinacional, aquela coisa. Verdade. E a gente tem como profissionalizar mantendo a essência, mantendo a família. Aliás, é um caminho muito sustentável esse, né? É isso aí. Muito bom. Ju, me cabe agradecer. Obrigado por tanta história, tanto conhecimento, tanta coisa boa compartilhada. Obrigado por aceitar o convite de vir aqui compartilhar essa história, porque como a gente está dizendo, né, é a vida da Ju, do pai da Ju, de toda a família que está ali envolvida, né? Então, obrigado, que história linda. Com certeza quem está nos assistindo vai sair com muito insight, muita coisa legal para pensar sobre sucessão, sobre acordo entre sócios, sobre governança, continuidade dos negócios, né? Então, muito obrigado por isso. Obrigado, Raul, de estar aqui do lado também, como sempre, né? A gente poder trocar essa ideia toda. Obrigado, gente. Muito bom. Eu que agradeço. Eu Legal? vejo, no caso da Ju, tem até um acento, é um sucessão. Sucessão. E com esse sucessão, a gente chega no fim desse episódio. Obrigado para você que ficou aqui até agora. Legal? Segue a gente lá no Instagram, LinkedIn, também no Facebook. E você vai poder encontrar um monte de conteúdo desse, como eu disse, no nosso Spotify e também no YouTube. Muito obrigado e um abraço. Até a próxima.